Eu estava mergulhada na conciliação do terceiro trimestre quando meu laptop apitou com uma chamada de vídeo. Casa dos Adler. Piscou na tela como um sinal de alerta. Hesitei, então cliquei em aceitar. O rosto da minha mãe preencheu a tela, praticamente brilhando de empolgação. Helena, querida, temos uma notícia maravilhosa, ela cantarolou. Aquela voz, aquele tom sempre significavam que eu estava prestes a perder alguma coisa. Recostei-me na cadeira, batucando a caneta na mesa. O que está acontecendo? Meu pai apareceu ao lado dela, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Sabe como a Clara estava estressada com o casamento? Já resolvemos tudo. Respondi com cuidado. Mamãe juntou as mãos com entusiasmo. Vendemos sua casa no lago. O mundo girou. Vocês o quê? Sua casa no lago. Ela repetiu como se eu não tivesse entendido. Recebemos uma oferta incrível, acima do valor pedido, e foi perfeito. Transferimos o sinal do salão de festas hoje de manhã. Não é maravilhoso? Eu não me mexi, não consegui. Aquela casa não era apenas um imóvel. Era minha privacidade, era minha paz, era minha. Você nem estava usando, acrescentou meu pai. Está vazia há anos. Eu estava trabalhando, pai, em Boston. Não estava de férias. Exatamente, disse minha mãe, animada. Então, por que deixar uma casa inteira abandonada? Clara merece um casamento lindo, e assim ela vai ter tudo com que sempre sonhou. É seu presente para ela. Senti algo apertar e travar no meu peito. Que maravilhoso, consegui dizer. Mamãe bateu palmas, radiante. Eu sabia que você ia entender. Sempre foi tão generosa. Ela vai ficar emocionada, disse meu pai. Ela já está, completou minha mãe. Escolheu o vestido ontem. Espera só para ver. É seda italiana, costurada à mão. Eles continuaram falando, sorrindo como se estivéssemos planejando uma viagem e não desmontando a minha vida. Olhei para os rostos deles, cheios de celebração, completamente alheios. Enfim, disse minha mãe, ajustando a câmera. Só queríamos compartilhar a boa notícia. Te amamos, querida. Também amo vocês. Respondi com a calma treinada de sempre e cliquei para encerrar a chamada. O silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer coisa que tivessem dito. Fechei o laptop e peguei o celular. Havia apenas uma pessoa para quem eu precisava ligar. Comprei aquela casa no lago quando tinha 28 anos. Sozinha, sem fiador, sem parabéns da família. Só eu, um advogado imobiliário e um gerente de banco, que me chamou de senhora no e-mail. Ela ficava em um canto tranquilo do lago sereno, com uma varanda ampla e um cais que avançava para a água como um queixo teimoso. Eu a mobiliava aos poucos. Livros de segunda mão, uma poltrona gasta, cobertores artesanais tecidos à mão por um artesão que nunca lembrava meu nome. Não era luxuosa, mas era minha. Um espaço só meu, longe da culpa, das expectativas ou das aparências. Demorei 6 meses para contar à minha família, e quando contei, minha mãe mal levantou os olhos do caça-palavras. Deve ser bom, ela disse. Foi naquele mesmo mês que comecei a mandar dinheiro para casa. No começo era sutil. 300 aqui, uma fatura de cartão de crédito ali, a mensalidade da Clara, o aquecedor d'água, o financiamento do carro do meu pai. No segundo ano já era automático, agendado, limpo por contas de fachada e transferências online. Eu nunca mencionava. Eles nunca perguntavam de onde vinha. Era mais fácil assim para eles. Em algum momento parei de contar. Também parei de visitar a casa. Doía menos imaginar que ela estava intacta, perfeita, do que voltar e vê-la tomada pelas necessidades dos outros. Mas havia uma coisa que eu não esqueci, que eu não podia esquecer. O que fiz 18 meses depois da compra. Transferi a escritura para uma holding que eu criei na pós-graduação, Arden Holdings. Ela estava inativa até eu dar um propósito. Ninguém sabia, nem mesmo a Sofia. Não fiz isso porque achava que eles iam me roubar. Fiz porque, no fundo, eu sabia que poderiam. Peguei meu laptop e abri a unidade criptografada. Estava tudo lá. A escritura original, a papelada da transferência, os registros fiscais, uma apólice de seguro discreta escondida à vista de todos. Então liguei para a Sofia. Ela atendeu no segundo toque. Helena! Uau! Faz tempo, hein?
Preciso de um favor, disse eu. Algo jurídico. Algo grande. Sofia não hesitou. Tô ouvindo. Acho que meus pais acabaram de vender uma casa que não pertence a eles. Houve uma pausa. Como é que é? Expliquei tudo. Como eles tinham me ligado naquela manhã, radiantes como se tivessem ganhado na loteria, anunciando orgulhosos que tinham vendido minha casa no lago para pagar o casamento da Clara. Como falaram disso, como se eu devesse me sentir honrada. E aqui está o ponto, acrescentei, abrindo o PDF na tela. Eles não venderam a minha casa. Eles venderam um imóvel da Arden Holdings. Sua holding, disse Sofia com a voz tensa. Aquela que criamos juntas. Exatamente. Transferi a escritura anos atrás. Acabei de verificar. Ainda está registrada sob a Arden. Eles forjaram minha assinatura nos documentos de venda. Meu Deus, Helena. Eles sempre souberam onde ficavam as chaves, onde estava a papelada. Confiei demais. Você deu tudo a eles, ela corrigiu. E eles usaram isso para cometer fraude com falsificação. Soltei o ar devagar. Ouvir essa palavra tornava tudo mais real. É real. E se eles já depositaram o cheque, isso também é rastreável. Minimizei os arquivos da escritura e me recostei na cadeira. Eu tenho um caso. Sofia soltou uma risada amarga. Você não só tem um caso. Você tem uma bomba nuclear, falsificação, fraude, desvio de bens corporativos. Isso não é uma briga de família, Helena. É crime. Fiquei olhando para a tela, para o rosto congelado dos meus pais na miniatura da chamada. Eles achavam que tinham se safado, que eu ia sorrir, mandar um presente, talvez até oferecer ajuda para pagar a banda. Estou mandando dinheiro para eles há anos, disse em voz baixa. Hipoteca, cartão de crédito, empréstimos da Clara. Nunca quis reconhecimento, só não queria que eles se afundassem. O tom de Sofia suavizou. E mesmo assim eles te puxaram profundo junto. Eu devia ter cortado tudo. Você tentou, comprou sua própria ilha. Eles só pegaram um barquinho e foram atrás. Não respondi. Já estava redigindo a papelada. Minha mão não tremia. Dessa vez não. Deixe eu adivinhar, disse Sofia. Você não tá ligando só para desabafar? Não respondi. Tô ligando para lutar. O modelo já estava nos arquivos da Sofia. A gente ajustou, trocou nomes, datas, passou tudo para a revisão formal pelo jurídico da Arden. Em menos de 48 horas, a notificação de retomada do imóvel estava pronta, autenticada em cartório e enviada para a porta da casa dos meus pais por correio registrado. Sem ameaças, sem explicações, só os fatos. A venda foi não autorizada. O comprador, vítima de fraude, todos os valores congelados até a conclusão da investigação judicial. Eu não gritei, não implorei, nem liguei. Apenas abri o velho grupo da família, aquele que estava silenciado há mais de um ano, e mandei uma única mensagem. Olhem a correspondência. Só isso. Fechei o app, desliguei o notebook e fui preparar um chá. Esperei na quietude do meu apartamento. O único som era o tilintar da colher na porcelana. O silêncio era cortante, mas não vazio. Eles sempre quiseram que eu fosse calada, obediente, a figura discreta que mantinha tudo funcionando nos bastidores. Então dei exatamente isso a eles. Uma versão de silêncio que eles não saberiam lidar. Na manhã seguinte, 3 mensagens piscaram na tela. Uma da minha mãe. Querida, aconteceu alguma coisa? O carteiro deixou algo estranho. Uma do meu pai. Precisamos conversar, Helena. E uma da Clara. Isso é por causa da sua casa idiota, né? Não respondi. Encaminhei todas para Sofia. Ela respondeu 2 minutos depois. Estão abalados. Ótimo. Virei o celular com a tela para baixo e olhei pela janela para o céu cinza de Boston. Eu ainda não tinha vencido, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, eu não era quem implorava por perdão. Eu não estava limpando a bagunça de ninguém. Dessa vez, eles iam sentir como era enfrentar uma tempestade que nunca viram chegar. O primeiro e-mail da Miranda chegou às 6h42 da manhã. Assunto: problemas urgentes de pagamento casamento Gilmore. Ela foi educada no começo, quase pedindo desculpas. Oi, Helena. Estou entrando em contato sobre vários pagamentos recusados relacionados ao evento. O local do casamento pediu confirmação imediata e o florista está solicitando um novo depósito. Alguém da sua família pode me ligar?
Eu não respondi. Ao meio-dia já eram mais 5. O tom mudou. O desespero começou a transparecer nas frases. A banda está exigindo pagamento em dinheiro adiantado. O Granvista informou que vai liberar a sua data se não receber retorno em 48 horas. Por favor, nos oriente o quanto antes. Print por print. Encaminhei tudo para Sofia. Ela respondeu com um único emoji, polegar apontando para cima. Enquanto isso, Clara seguia postando selfies de noiva como se nada estivesse acontecendo. O Instagram dela era uma contagem regressiva em tons pastel, hobbies de renda, mãos com unhas impecáveis, taças de champanhe equilibradas em pés recém-feitos. Última prova do vestido antes do grande dia. Mal posso esperar para me casar com meu príncipe, me sentindo abençoada e radiante. Os comentários cheios de corações e metas de relacionamento. Nenhum. Seguidor fazia ideia de que os cheques estavam voltando, ou que o quarteto de cordas ainda não tinha confirmado presença. A ilusão ainda se mantinha por enquanto, mas eu já via as rachaduras surgindo. Aquela noite abri uma garrafa de vinho e li o e-mail mais recente da Miranda. Esse vinha marcado como urgente. Resposta obrigatória. Oi, Helena. Já recebi alertas de 7 fornecedores sobre cancelamentos iminentes. Tentei entrar em contato com seus pais, mas não tive retorno. Preciso entender o que está acontecendo. Por favor, meu nome está em alguns desses contratos. Minha reputação está em risco. Mesmo assim, continuei em silêncio. Eles construíram essa fantasia com dinheiro que não era deles, com uma casa que não lhes pertencia, contando com a ideia de que eu ficaria calada para sempre. Mas silêncio não significa rendição. Enchi outra taça e abri o arquivo que Sofia havia me enviado. A papelada oficial da liminar, pronta para ser protocolada pela manhã. Aquilo já não era mais um aviso. Era o começo do colapso. Às 9h15 da manhã, Sofia havia dado entrada no processo. O escrivão do tribunal confirmou o recebimento. O juiz designado era conhecido por ser ágil e, em poucas horas, uma ordem judicial temporária foi emitida. A venda estava congelada. Todos os valores sinalizados para a investigação de fraude. A legitimidade jurídica da Arden agora era oficial. Meus pais não tinham apenas vendido uma casa. Tinham tentado lavar um bem roubado por meio de um circuito fechado de privilégio e presunção. Não precisei anunciar nada. A avalanche começou sozinha. No fim da tarde, meu celular começou a vibrar. O grupo da família, em silêncio há meses, acendeu como um sinal de emergência. Mãe, querida, tem um problema com o banco. Você pode verificar, pai? Helena, estamos recebendo ligações estranhas da empresa de registro. Clara, o que você fez? Eu não respondi. Depois vieram as ligações. 10 chamadas perdidas em menos de meia hora. Silenciei o grupo e deixei o celular, virado para baixo no balcão. Deixem entrar em pânico. Deixem adivinhar. Abri o laptop e encontrei um e-mail do oficial de custódia com cópia para minha advogada. Todos os repasses foram suspensos até revisão judicial. Minutos depois, chegou outra mensagem, agora da corretora do comprador. Por favor, entrem em contato imediatamente para esclarecer a estrutura de propriedade. Nosso cliente está extremamente preocupado. Tomei um gole longo do café e atualizei a caixa de entrada da Miranda. Um novo assunto tinha surgido. Ajuda! Estou perdendo o controle do casamento. Ela não fazia ideia de como as coisas ainda iam piorar. Eu não sentia prazer em ver tudo desmoronar. Não do jeito que Clara sentiria se fosse o contrário. Mas havia uma satisfação silenciosa e cruel em deixar causa e efeito se encontrarem. Eles agiram sem perguntar, sem verificar, sem sequer considerar que eu talvez não fosse simplesmente aceitar tudo calada. Agora o dinheiro estava bloqueado. A linha do tempo, destruída, e cada ligação que faziam batia na mesma parede. Meu silêncio. Fechei todas as abas, menos uma. O status ao vivo da liminar. Ativa, dizia. Sofia mandou uma mensagem. Eles vão sentir o impacto até de manhã. Não respondi. Apenas observei. A ligação veio pouco depois da meia-noite. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim. Parte de mim queria ouvir o quão fundo tinham afundado. Helena. A voz da minha mãe estava quase irreconhecível. Querida, por favor, não desliga. Fiquei em silêncio.
A voz do meu pai veio em seguida, tensa, mas tentando manter a calma. Só precisamos conversar. Houve uma confusão, algo com o banco. Você quer dizer a investigação de fraude? Respondi. Essa confusão? O silêncio do outro lado foi longo. Helena, a gente não sabia. Nós achamos... Sussurrou minha mãe. Vocês acharam o quê? Minha voz não se alterou. Não precisava. Que a casa estava só parada ali, esperando para ser vendida. Esperando por vocês que achavam ter direito a algo que nunca conquistaram. A gente precisava do dinheiro, disse ela quase com voz de criança. O casamento da Clara? Vocês sempre tiveram dinheiro, cortei. Eu mandava $800 por mês por 4 anos. Paguei a hipoteca de vocês, cobri fatura de cartão, parcelas do carro, metade da faculdade da Clara. Silêncio. Achei que vinha de um parente, murmurou meu pai. Veio, respondi, do parente que vocês criaram, aquela que vocês ensinaram a ser útil, não amada. Minha mãe começou a chorar. Choros altos, com soluços engasgados. A gente não sabia que era você. Não, vocês não quiseram saber, porque se soubessem teriam que lidar com a culpa, com o quão fácil foi tirar tudo de mim. Só queríamos manter as coisas funcionando, disse meu pai. Você tá indo tão bem? E por isso acharam que eu nem perceberia quando vocês roubaram de mim. Não fala assim, chorou minha mãe. Nós somos família. Não, respondi baixinho. Vocês não criaram uma filha. Vocês criaram uma rede de segurança. Não houve gritos do outro lado, nenhuma desculpa restante. Só o som de um vazio que finalmente eles não conseguiam ignorar. Eu fui o anjo da guarda de vocês, disse, e vocês roubaram dela. Desliguei. Não por raiva, mas porque não havia mais nada a dizer. O celular acendeu segundos depois. Desliguei o aparelho e fiquei sentada no escuro. O único som ambiente era minha própria respiração. Eles não estavam ligando para consertar nada. Estavam ligando porque, pela primeira vez, entenderam o que significava me perder. A manchete saiu nas notícias locais 2 dias antes da audiência. Família da noiva é acusada de fraude imobiliária para financiar casamento de R$100 mil. Eu não divulguei a história, mas também não fiz nada para impedir. Miranda, a cerimonialista, deu uma entrevista chorando, furiosa. Disse que foi enganada, que ficou com milhares em prejuízos de fornecedores e com a reputação arruinada. Os comentários foram cruéis. A empatia não estava com Clara. No tribunal, o promotor apresentou tudo. As assinaturas falsificadas, a venda ilegal, o rastro financeiro que levava direto à Arden Holdings. Fui a primeira chamada para depor. Falei com clareza, sem lágrimas, sem raiva, só números, datas, comprovantes. Meus pais estavam sentados à mesa da defesa, rígidos, pálidos. O advogado deles falou pouco. Não havia muito o que dizer. Então, Clara subiu ao banco das testemunhas. Durou 3 minutos antes de desmoronar. Ela tem inveja, gritou apontando para mim. Sempre teve. Ela não suporta. Que agora era minha vez de ser feliz. Senhorita Adler, advertiu o juiz. Ela não quer uma família. Ela só quer arruinar tudo. A segurança já se movia antes mesmo do juiz dar a ordem. Atiraram-na da sala enquanto ela chutava a cadeira. O silêncio voltou como um peso. O juiz então se voltou para os meus pais. Senhor e senhora Adler, vocês não apenas violaram a lei, vocês violaram a confiança. Não pediram, não avisaram, falsificaram o nome da própria filha e trataram a propriedade dela como um caixa eletrônico da família. O lábio da minha mãe tremia. Meu pai só encarava o chão. Quando falsificaram a assinatura dela, disse o juiz com frieza, perderam o direito de chamá-la de filha. O som do martelo ecoou. As acusações foram formalizadas. A sentença viria depois. Lá fora, câmeras esperavam. Eu não disse nada. Simplesmente passei por jornalistas, por flashes, pelos degraus do tribunal. Eu não me sentia vitoriosa, mas me sentia encerrada. A casa no lago estava exatamente igual. Mesmas janelas brancas descascadas. O mesmo degrau que rangia na varanda. Os mesmos sinos de vento que minha mãe comprara numa viagem de estrada e esquecera no dia seguinte. Mas ela não parecia mais minha.
Caminhei por cada cômodo devagar. Os móveis estavam do jeito que deixei, intactos, intocados, mas algo no ar havia mudado. Cheirava a memória, não a lar. Cada canto guardava o fantasma de algo que já me confortou. Agora só me lembrava de como o conforto pode ser usado contra você. Parei diante da estante, passando os dedos na lombada de um romance que relia durante uma longa pausa de inverno. Eu costumava sonhar nessa casa, fazer planos, respirar em paz. Então pensei naquela ligação, aquela em que me disseram que a casa tinha sido vendida, como se nunca tivesse importado. Sentei na beirada da cama e olhei para o lago imóvel como vidro. Aquele lugar tinha sido o meu santuário, a prova de que eu podia construir algo sozinha, sem eles. Agora era apenas uma caixa cheia de expectativas que não eram minhas. Levantei, tirei o chaveiro do bolso e fui até a cozinha. Sem gesto dramático, sem porta batendo. Apenas deixei as chaves no balcão, uma saída silenciosa de um lugar que não precisava mais de mim e que eu também não precisava mais. Fechei a porta atrás de mim. Não olhei para trás. De volta a Boston, sentei no chão do meu apartamento e abri meus contatos. Um por um, comecei a bloquear. Mãe, pai, cada primo que havia mandado mensagens cheias de culpas sobre manter a família unida. Não doeu. Parecia uma faxina. Depois abri uma nova conta em uma cooperativa de crédito pequena, uma que ninguém do meu passado conhecia. Sem permissões conjuntas, sem transferências automáticas, só minha. Quando a ligação veio, quase deixei cair na caixa postal, mas atendi. Aqui é o detetive Marcos, disse a voz. Achei que você gostaria de saber. Seu caso está levando a outros. 3 filhos adultos já denunciaram abuso financeiro desde a sua audiência. Eles viram sua história. Por um instante, fiquei em silêncio. Depois respondi. Que bom. Às vezes basta uma pessoa disposta a incendiar tudo para começar a mudança. Eu não queimei nada, acrescentei. Eles queimaram. Eu só parei de protegê-los da fumaça. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois se despediu e desligou. Fiquei encarando a tela por alguns segundos, então desliguei o celular. Naquela noite, arrumei uma pequena mala. Não contei a ninguém para onde estava indo. Ninguém precisava saber. O único destino que importava era um lugar onde eles não pudessem me seguir. Ao amanhecer, embarquei em um trem rumo ao norte. Não tinha um endereço, só uma ideia. As árvores passavam borradas pela janela, e pela primeira vez em anos, eu não estava calculando as necessidades de mais ninguém. Não estava conferindo meu saldo para cobrir o erro de outra pessoa. O celular no meu colo não vibrou uma única vez. Ninguém sabia onde eu estava. Ninguém esperava nada. E pela primeira vez na vida, aquele silêncio não parecia exílio. Parecia liberdade. Com o tempo, comecei a refletir sobre como as famílias podem se tornar prisões disfarçadas de laços afetivos. Eu havia passado anos construindo muralhas invisíveis para me proteger, mas só ao derrubá-las judicialmente é que percebi o quanto elas me sufocavam. A casa no lago, outrora um refúgio, transformou-se em um símbolo de tudo o que eu precisava deixar para trás. Não apenas o imóvel, mas as expectativas implícitas de sacrifício constante. Ao mudar os nomes e reestruturar a narrativa em minha mente, entendi que a verdadeira liberdade vem de reescrever nossa própria história, sem coautores indesejados. Cada passo para longe deles era um passo para mais perto de mim mesma, e isso, enfim, valia mais do que qualquer herança material.